O suicídio é um problema social que acontece em proporções que a gente não tem noção, porque vários deles não são noticiados. E aí galera, eu sou o Guilherme Andrade. Olá pessoas, aqui é Bruno da S. E aí galera, eu sou o José Augusto. Fala pessoal, aqui é o Michael Oliveira. E aí galera, eu sou o Sandro Cruz. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Beleza. Fala galera que tá ouvindo o Papo de Calçada. Voltamos os trabalhos de 2018, apesar de ter tido aí o especial Gavetão nessas 3 primeiras semanas de janeiro. Esse é o primeiro episódio gravado realmente em janeiro. Você já deve ter percebido aí algumas mudanças na entrada, estamos trabalhando para melhorar sempre. Hoje o assunto é uma série que nós ficamos de falar dela no ano passado, só que o assunto rendeu muito. E aí voltamos agora para falar especificamente dela, que é os 13 porquês. O Zé tem uma visão aí do que ele quer falar. Ele que sugeriu um certo ponto de vista sobre a série. Então eu vou pedir ele para introduzir o assunto e daí a gente já começa a discussão. Então, eu queria dizer aqui eu queria primeiro dizer boa noite para os ouvintes. Ou bom dia ou boa tarde, né? Nós não sabemos em que momento. Bem lembrado. Bom momento a vocês ouvintes. Bom momento. Isso foi o primeiro. Eu vou começar a usar isso. Então, eu queria falar daquele assunto que são as mensagens subliminares que contém na série. Começa pelo 13, esse ano de eleição aí que tá chegando, a gente sabe o que o 13 significa. São 13 episódios, se eu não me engano, são 13 horas, né? 13 horas, não é? Não, e ainda tem o easter egg que era o Zagalo. Nesse momento vai estar tocando no fundo aí, vai dar PT, vai dar PT, vai. Tem, tá num banquinho lá na escola. Vamos lá, continua esse seu raciocínio. Mas brincadeiras à parte, o que eu queria falar é sobre, tipo assim, independente do tratamento que essa série teve, independente de se ela é boa ou não, ela suscita um assunto que é muito importante, que é a discussão sobre o suicídio. Que é um problema social, um problema de saúde pública, que tipo assim, a gente tem toda aquela discussão, sabe, se você falar isso é bom ou não. Na verdade, tipo assim, a gente falar sobre isso, a gente sabe que é necessário debater sobre isso, porém, aí é que tá, é muito discutível qual a melhor forma de trazer esse assunto. Então, eu já queria aqui passar essa bola pros senhores, pros nobres bacharéis presentes à mesa e perguntar, tipo assim, o que vocês acharam do tratamento que a série deu à questão do suicídio, sabe? Tranquilo. Então, a série ela foi baseada num livro, ele foi lançado em 2007 e lá naquela época ele já deu um burburinho, né? O protagonista morre no final, suicídio, etc, né? Aí lançaram em 2017, aí veio a adaptação, a gente pode comentar aqui, como já foi falado, falar de suicídio, de depressão, é sempre necessário. Uma das coisas boas que a série trouxe foi que forçou a mídia a tratar esse assunto. Não tem como não comparar o antes e depois, entendeu? No programa da Fátima Bernardes eles estavam falando disso. Então esse foi um ponto positivo. Socialmente, a parte social da série ela superou e muito o aspecto técnico. O meu problema com ela é que ela é muito maniqueísta. Ela pega um ponto de vista e traça uma reta como se aquilo fosse uma verdade absoluta, entendeu? E não é bem assim. Porque da mesma forma que
da mesma forma que ela tem os problemas dela, os dramas dela, os outros personagens também têm. A gente pode comentar aqui mais pra frente. Tem determinados momentos que ela não respeitar, beleza, ela tá doente. Agora, o roteiro tinha que ter mostrado um outro ponto de vista. Eu acho que esse ponto de vista vai ser tratado agora na segunda temporada. Que eles vão trazer uma segunda temporada, parece que com o olhar de outra pessoa. É só isso que eu ia falar, você pode ir. Sim. É igual. Isso é perigoso porque pode ser igual a cena pós-crédito da Marvel, né? Não, mas no outro filme vai explicar. No outro, espera que não. No próximo vai juntar o universo, cara, daí vai ser top, meu. Não, mas até o que eu ia falar disso de como o roteiro tratou é justamente esse negócio de, como você disse, maniqueísta, sabe? De que não quero vamos já entrar, né, sobre a série em si. Tipo assim, se você tá ouvindo esse episódio, seria legal, sabe, se você tivesse assistido a série. Mas se bem que não tem nada que a gente vai revelar aqui que vai comprometer ou talvez tirando a parte dela morre no final. Mas enfim. Ela morre no começo, né? Tipo assim. Então, mas, por exemplo, várias vezes a protagonista ela tem várias atitudes que estão extremamente questionáveis e o próprio protagonista que está seguindo as fitas que ela deixou também está tendo várias atitudes questionáveis do tipo, que é aquele mesmo discurso que paira, sabe, em todo o caso de suicídio, que é aquele de que as pessoas têm que notar isso, a culpa é do outro, sabe? As pessoas têm que notar ao redor e muitas das vezes a pessoa ela tá em depressão há tanto tempo, ela tá passando por problemas há tanto tempo que as pessoas que estão ao redor não conseguem pegar os sinais que muitas vezes são discretos da pessoa que é uma suicida. Sim. Agora, eu não estou dizendo que o suicida, quando ele vai se suicidar, ele não conta pra ninguém. Isso daí é uma outra falácia que também várias pessoas repetem isso à torta e à direito. Agora, tipo assim, quando você tem depressão, quando você tem certos problemas de ordem mental, você tem que procurar ajuda profissional, sabe? Você, por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha professores, por mais que você tenha orientadores e família, às vezes essas pessoas não têm a capacidade de te orientar corretamente, sabe? Por mais que eles tenham uma boa intenção, às vezes essa boa intenção não é aquilo que você está precisando, sabe? Então é interessante buscar ajuda profissional e tudo mais, principalmente você aí, querido ouvinte, se você está com certos pensamentos estranhos, tal, é interessante que você busque ajuda. No final eu posso até falar de certas formas que por exemplo, se você não achar em um hospital que tenha um profissional de saúde mental, você pode procurar tanto em faculdades, tanto nos CAPSs, tanto em vários programas do governo que oferecem isso. Mas, enfim, voltando pra série. É que assim, ó, tu tinha falado de protagonista, a personagem morre no começo e deixa 13 fitas. Cada fita é um motivo do qual ela se suicidou. Aí a gente começa a acompanhar a trajetória quando o Clay, que é o protagonista, recebe as fitas. E tu falou ali em atitudes questionáveis, eu concordo, porque ele pega as fitas, ouve apenas a versão. Primeiro que a encheção de linguiça, ele pega fone, tira fone, pega fone, tira fone. Eu peguei o meu e tirei e total, cara. Ouvi uma fita por semana, sabe, cara? Puta que pariu, quem consegue fazer isso? Isso que eu nem vou entrar no detalhe, porque a série ela se passa nos dias de hoje. Aí, vai gravar um podcast? Não. Vou comprar fita, vou pegar o esmalte e vou, fazer um trabalho. Vou aprender a editar isso aqui, vou comprar equipamento e depois eu vou me suicidar. Eu não tô, pelo amor de Deus, não tô falando do suicídio, tô falando como foi apresentado. Fica pra mim um problema de lógica. Mas voltando ao... Isso daí eu acho que até entra naquele negócio de a série ter que ter um aspecto vintage, sabe? Então, eu ia falar sobre isso. Isso é mais uma das artimanhas que a Netflix tem para implantar na sua cabeça
a ideia de que os anos 80 estão de volta. Mas esse é um papo para o futuro, a gente... O problema é que quebra a premissa de que é nos dias de hoje. Não faz sentido uma pessoa doente fazer tudo isso. Mas olha só, a atitude questionável. Ele pega, ouve apenas a versão dela, ele não vai conversar com as outras pessoas, simplesmente vai nas outras pessoas e julga elas a partir do momento que a outra menina falou. Tá, mas isso não é o normal de um adolescente de hoje em dia, não? Eu queria pedir a opinião do Bruno agora, que é um professor, né, que acho que você dá aula para ensino médio, Bruno? Dou sim. Pois é, mas o que mais acontece hoje não é a pessoa ler um texto no Facebook e sai criticando tudo sem nem antes pesquisar sobre o que aquele texto está falando? Então, vamos lá, né? Cara, a minha mulher, nos primeiros anos de casamento, ela demorou muito para entender, porque, por exemplo, às vezes ela chegava em casa e eu tava vendo determinados desenhos, determinadas séries, etc, etc. Mas por que você vê essa porra? Isso é coisa de criança. Eu falei, porra, eu dou aula para criança, né? Então, é muito importante para mim, como professor, saber sobre o que os meus alunos falam e veem. Então, quando essa série estava no ar, eu perguntei na sala quem estava vendo, era uma turma de primeiro ano, eu me lembro de 3 ou 4 pessoas terem... eu tô vendo. E aí eu levantei muito, na época, para a questão mesmo do assédio que as meninas sofrem. Porque, assim, aqui no Rio de Janeiro, eu dou aula numa escola pública de comunidade. E, cara, guardados os meus devidos preconceitos, o que acontece muito é que eu vejo os garotos tratando muito mal as meninas, e as meninas, cara, entendendo como se isso fosse normal, e muitas delas, vamos dizer assim, isso é normal, então elas ficam na depressão, elas ficam tristes, etc., até conseguirem encontrar um outro. Tá acontecendo um viés, que aí eu também reparo, só uma parte nesse assunto, que uma vez que elas tomam os tocos, né, como a gente fala aqui no Rio, dos garotos, tá acontecendo um lance de que elas estão se descobrindo homossexuais. Então, eu vi durante esse ano muitas meninas que depois de tomarem tocos de garotos começarem a arrumar meninas para namorarem, né? Mas isso é um parêntese. E aí, na semana seguinte, depois de eu ter falado sobre a série, vários vieram me perguntar. E aí eu vou até deixar para frente a parte, vamos dizer assim, teórica para falar sobre isso. Que a grande questão deles era exatamente o que vocês estão falando. Mas por que ninguém prestou atenção? A pergunta do adolescente, porque é o que o adolescente sofre mesmo. Ninguém presta atenção, gente. Eu falo isso não por ser professor, nem por ser nada. Quando eu estou acampando, eu fico com uma molecada de 13, 14, 17 anos conversando, e eu sou o tiozão que dá ouvido para o que eles estão escutando. Em geral, os moleques não escutam, ninguém escuta os moleques, por quê? Isso é coisa de adolescente, logo passa. Todo mundo já deve ter escutado isso. Sim, exato, era isso que eu ia falar agora, porque tem duas questões. A questão do suicida. Assim, eu tive um contato com, não cabe aqui explicar, mas com pessoas que têm contato com a depressão e com o suicídio, com pessoas que sofrem desse mal. Eles mandam os sinais, seja falando, não falando, ou diminuindo a produtividade do trabalho. Só que tem um outro problema, especificamente nessa série, é que ela é adolescente, e aí entra o que falou, tá de mal com o mundo, brigou com a amiga, brigou com o namorado, amanhã tá bem. Eles acabam levando dessa forma e não vê que de repente o pessoal tá com depressão. Agora, eu queria só um ponto ali, que é normal adolescentes se comportarem da forma ali como o Guilherme falou? Sim, o meu ponto é o seguinte... Que forma? Eu embarco nessa história, ele pegar, ouvir a fita, a fulana fez isso. Ele vai lá e questionar a fulana, por que tu fez isso?
E ele não abrir uma conversa, entendeu? Ele já partir como se o Kahana falou é verdade. O problema, Guilherme, é que o roteiro tem que mostrar o outro lado. Senão ele é maniqueísta. Então, e você usou a parte correta. O exemplo do Guilherme é legal por causa disso. Eles não questionam, né? Vamos dizer assim, na vida real, eles não questionam. Tem um caso clássico que aconteceu no meio desse ano, que inventaram uma conta no Twitter para espalhar as fofocas da escola. Então, tipo assim, fulana de tal dá mais que chuchu na serra. Bicho, eu vi garota que sabia quem espalhou a notícia, quem contou a história, ficando na bad, né? Ai, pô, falaram isso de mim. Eu falei, pô, mas por que você não foi lá? Ah, já tá no Twitter, não adianta fazer nada. Detalhe, não falaram, assim, nome diretamente, não falaram nada. Mas pelo contexto da história, todo mundo já sabia. Não há, esse questionamento realmente não há. Eles não vão atrás e não buscam mesmo, não. Por quê? Porque eles já estão falando deles. E mais, eu acho que socialmente a gente é muito educado em certa parte para ignorar certas coisas que a gente já internalizou de certa forma como normal, como vocês estavam falando aí dos sinais que a pessoa dá. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma queda na produtividade, às vezes a pessoa está mostrando sinais maiores de depressão, de ansiedade e tudo mais, e as pessoas simplesmente tratam isso como normal, sabe? Além da medicalização e tudo mais, você não para pensar, tipo assim, será que essa pessoa tá precisando de uma ajuda? Será que essa pessoa tá precisando de conversar e tudo mais? Então, eu acho que, de certo modo, eu não tô dizendo que a série deveria dar uma atenção maior a isso, ou não. Eu acho que ela foi importante justamente por causa disso. Ela levantou esse debate. Não que ela tenha que ter um discurso expositivo, mostrando como que você pode ajudar alguém e tudo mais. Mas é que o problema da série não é a série em si. O problema da série é que ela, tipo assim, não é a série, é todo o comportamento que ela tá mostrando, que é um comportamento real exposto na sociedade, sabe? Em que a gente justamente ignora certos problemas mentais e toma isso como natural ou questão apenas de frescura, sabe? É que assim, a série, ela não fica claro se ela tá com depressão ou não. Eles não quiseram se aprofundar. Tudo foi por causa daquele sorriso. Ou ficou mal escrito. Mas não fica claro, se analisando os últimos episódios, que ela tá. Particularmente para fechar o quebra-cabeça, eu deduzo que ela estava. E o que tu falou, ou as pessoas ignoram, ou que é muito pior, falam que é coisa de fraco, ou pior ainda, quando a pessoa se abre, se expõe, quem ouve vai lá e julga, né? Não, faz assim, vai por ali. Aí é complicado. Eu queria falar um negócio aqui, que assim, guardado as devidas restrições, a gente ainda é um bocado cabecista. Então hoje eu vou assumir o papel do Zé na parte científica do troço. O Emile Durkheim, que é vamos dizer assim, o pai da sociologia, né, o cara que inaugura a corrente sociológica, ou seja, a forma de entender a sociedade em que a gente vive, etc. Em 1897, ou seja, há mais de 110 anos atrás, ele escreve O Suicídio. É uma obra, e hoje, passados 110 anos, é uma obra de domínio público, você consegue baixar isso em qualquer canto da internet. Ali, cara, ele já deixa muito claro determinados padrões que já estão, que continuam sendo muito claros, que o suicida, ele existe quando existe mais ou menos integração social, que é o conceito que ele define ali. Quando existe mais integração social, ou seja, quando o indivíduo participa, ele tem contato ativo na sociedade em que ele vive, essa sociedade em que ele vive vai ter altos níveis de suicídio, porque esse sujeito ele não quer estar integrado a essa sociedade cheia de controle. Quando esse sujeito tem baixos níveis de integração social, ele não vê mais nada, ele não vê alternativa. Tudo o que ele enxerga é desespero.
Então, nesse conceito de integração social. Então, por exemplo, no caso da Hannah, que é uma menina que está chegando numa nova localidade, né? Os pais estão ali se instalando, montando a farmácia deles, ela está conhecendo tudo. Isso é uma coisa, eu que já vivi em muito lugar, né? Minha mãe ia mudando de casa em casa porque quando o contrato de aluguel aumentava e ela não podia pagar, a gente ia embora, então a gente vivia trocando de casa. Eu sei o que é isso, mas nunca tive ideias suicidas. Por quê? Porque eu tô dentro teoricamente falando, óbvio, dentro dessa taxa de integração social. Então, isso, primeiro, é muito importante. Por isso que eu disse, a gente não escuta adolescente. E a gente não inclui o adolescente. Seja porque o adolescente se exclui, e aí essa é uma característica biológica mesmo dos caras, e a gente não inclui eles, né? Nos contextos em que a gente tem, por exemplo, a gente não dá mais responsabilidade. Se a gente pensar num contexto de hoje, uma criança com 2, 3 anos está mandando na vida muito dentro da casa, e isso é perigoso. Quando ele chega à adolescência, amigo, ele manda mais ainda, e isso é perigoso. E depois, mais pra frente, não vou me estender mais, que aí são as 3 formas de suicídio. Porque não existe necessariamente só o suicídio físico. Como o Michael falou aí, também já tive contato com indivíduos que se mataram, e um deles, a aposentadoria acabou com a cabeça do cara. Sim, os extremos, né? O mais novo e o suicídio na terceira idade. Entendi, a aposentadoria acabou com o cara, porque ele entrou dentro de um PDV, de um programa de demissão voluntária, e aí ganhou um dinheiro bom, fez um capital, vamos dizer assim, estável para o resto da vida, mas toda a atividade que ele vivia, que começou a trabalhar muito cedo, toda a atividade que ele tinha, amigo, foi embora. Então ele era um cara em casa que podia Sim. fazer tudo, mas esse fazer tudo não implicava estar no mundo, e isso acabou com a cabeça dele. Não, é só essa questão aí da terceira idade, isso é até bem, não vou dizer bem comum ao ponto de chegar ao suicídio de fato, mas muita gente adoece, sabe? E o cara adoece e daqui a pouco ele morre, com poucos anos ele morre dessa doença. Até aqui mesmo, aqui em Minas, a gente tem um dizer, né, um dizer popular, que a pessoa, quando ela trabalha demais, ela não pode parar de trabalhar, porque senão ela adoece e morre, entendeu? Tem gente que é assim, a vida dela é tão agitada que se ela parar de fazer aquilo que ela tem costume, ela adoece e morre, tá? Então não é nem só a questão de chegar à via de fato da pessoa tirar a própria vida, mas aquela quebra de ritmo, aquela quebra da vida dela gera uma consequência que chega a ser fatal no final. Sim, na série, essa parte de socialização é uma das partes que eu acho bem amarrada, assim, porque logo no começo ela perdeu uma amiga. Ela perdeu uma amiga que a gente deduz ali que era bem intensa a amizade. Beleza. Aí chega no local, alguns episódios pra frente, ela já tem o vídeo dela vazado. Isso aí é forte, né, cara? É bem impactante, já é uma das bases ali do problema todo, né? Essa parte eu achei bem amarrado. Foi falado aí sobre, o José falou sobre a alternativa de mostrar ajuda ou não. É que o problema no final é que eles desrespeitaram as séries de orientações da OMS, né? E uma delas era mostrar que existe alternativa, que você precisa buscar ajuda. Eles poderiam colocar isso naquelas discussões da sala de aula, né? Eles até esboçaram ali uma discussão, mas na minha opinião foi pouco, assim. Podia tirar uns episódios de uma galera desnecessária, tipo aquele japinha lá do bilhetinho, o da Sherry lá que derruba a placa, daquele loiro lá que não sei quem tá falando. Podia tirar desses caras e aumentar um pouco ali a discussão na sala de aula. E antes que eu me esqueça, o Bruno estava falando da questão da socialização e tudo isso. E outra coisa que eu acho que tem um problema é que
o jornalismo em si e a mídia também escondem muito sobre o assunto suicídio, sabe? O suicídio é um problema social que acontece em proporções que a gente não tem noção, porque vários deles não são noticiados. A gente recebe notícia de assalto, a gente recebe notícia de assassinato, porém o jornalismo em si, ele não noticia suicídios porque tem aquela política dos gatilhos, sabe? Tem a teoria. Eu não sei se isso é embasado ou não, mas conforme uma pessoa vê uma notícia de suicídio, sabe, ela vai, vamos dizer assim, uma notícia pode gerar um gatilho com que vai dar mais coragem para a pessoa se suicidar. E eu acho que é tipo quando tem um assassino na rua, tipo assim, a pessoa morreu esfaqueada na rua do bairro, aí todo mundo fica com medo de sair porque tem medo de ser esfaqueado, né? Aquilo ali gera uma coisa subconsciente na pessoa. Não, eu acho que é diferente. Quando uma pessoa está depressiva e ela está já começando a pensar no suicídio, e ela vê notícia de alguém que praticou isso, ou por exemplo, algum amigo dela, ou qualquer familiar assim, se ela tem essa notícia, isso vai ser algo que vai potencializar esse sentimento e vai fazer com que ela também tente o suicídio, sabe? Eu vi isso, esse conhecido que eu mencionei. Depois que ele se matou, aí outro dia tava, como é que fala? Já tava amaciado pelo goró, e ele tava lembrando, fulano de tal que foi corajoso, mandou um basta pra isso tudo aqui e se matou, eu invejo ele. É uma situação mesmo que ocorre, é parada séria. Você usou acho que o termo correto mesmo, que é gatilho. Talvez não se fale tanto sobre o suicídio, porque essa ideia que as pessoas têm é perigoso, cara. Esse, vamos dizer assim como eu estava falando, a gente, né, antes de começar a gravação, assim como a gente não sabe o que as pessoas pesquisam na internet, então a gente não sabe também como as pessoas estão vivendo. A gente está passando por um processo de recessão econômica, muita gente desempregada, etc, etc. Tem um cara que fala assim, eu vou roubar. E tem um cara que fala assim, como já aconteceu aqui no Rio de Janeiro, um cara que perdeu muita coisa, perdeu muito dinheiro, matou a família toda e depois se matou. Não, então assim, é um negócio que não tem precedente, porque a gente não sabe mesmo, é aquela história que a gente não sabe do lado do outro. E o acompanhamento que a gente deve ter em relação às outras pessoas é um negócio que é difícil da gente pensar, porque, né, todo mundo tem sua vida, mas então assim, esse gatilho é muito perigoso, e já trabalhei numa escola onde um aluno tentou suicídio e outros 3 tentaram também. Tá um bagulho muito, muito perigoso, cara. Não dá pra brincar. Assim, eu faço piada com o humor negro o tempo todo. Eu acho que esse é o único assunto que eu nunca brinco. Eu não tenho no meu inconsciente assim, lembrança de fazer alguma brincadeira com questão de suicídio. Então imagina isso na mão de um editor-chefe de jornalismo. Entendeu? Todas essas variáveis. O cara, antigamente, né? O cara ia segurar, ele não ia divulgar como está sendo divulgado hoje. Entendeu? As orientações aí que tinha citado é da OMS, né? Que eles lançaram um manual, prevenção do suicídio para profissionais da mídia. Então, por exemplo, o que é errado? Informar detalhes específicos do método utilizado. Isso, se a gente jogar para a série, foi o que a série fez. Fazer sensacionalismo sobre o caso e glorificar o suicídio. Ou publicar fotografias ou cartas suicidas. Esse é algumas das orientações que eles passam. Depois é porque tinha os extremos, né? Ou não divulgava, ou quando divulgava de forma inadequada, que estimulava uma outra pessoa a seguir o mesmo caminho. Eu acho que o grande pecado da série realmente foi o roteiro, sabe? Pegou uma situação muito complicada e meio que banalizou, que eu acho que até a expressão que o Zé estava usando, né, quando a gente estava conversando sobre isso, que é a banalização do suicídio, porque ela mostra um personagem
de classe média, né, nos Estados Unidos. Ela estuda, não sei se ela estuda na escola pública ou particular, mas acho que é uma escola particular. Mas assim, ela é filha de pequenos empresários, o pai é um dono de uma farmácia. No dia que ela vai pro baile, ela ganha um carro zero. Você vê que o pai dela faz um sacrifício para dar o carro, abre mão de um dinheiro para dar um carro para ela, mas tinha aquele dinheiro, tinha uma condição, uma certa condição. E isso tudo que a série faz, ela meio que fala assim, a Hannah não tinha motivo para suicidar. Ao invés da série focar mais na questão emocional dela, de demonstrar como que ela estava sofrendo com aquilo ali, ela meio que tirou isso de foco e mostrou a vida num todo, sabe? Como que era a classe social dela, como que era a escola, E outra coisa que eu acho que o roteiro errou muito foi que ele deixou muita dualidade, sabe? Alguns momentos eu mesmo saí, quando eu vi a série, terminei a série, na minha cabeça veio assim, eu acho que em certos momentos ela procurou, sabe? Certas coisas ela procurou. Por exemplo, vou dar a cena que ela vai parar na casa do rapaz que supostamente eu não vou falar supostamente porque isso a série também não confirma, tá? Isso é o problema do ponto de vista de um personagem só. Mas o personagem estupra ela na banheira, né? Na jacuzzi lá. Aquilo ali, só que assim, ela tava bêbada na cena, sabe? E como é uma história com um ponto de vista só, aqui você não tem a certeza, porque se tivesse a certeza é diferente, sabe? Aí não, você tem a certeza. Agora a série pecou nisso, de não confirmar. E um último ponto que eu acho que aí banalizou de vez, que foi o encerramento, quando ela vai procurar o supervisor da escola, sabe? Que a série mostra ele falando, você quer me dizer alguma coisa? Você quer, sabe, eu posso te ajudar? Porque ele não podia acusar ninguém, ele não podia confirmar, ela que precisava pedir ajuda, né? Aí a série mostra esse ponto e ela virando as costas, indo embora e falando na última fita que aquele supervisor foi a última chance, que ele não enxergou o problema dela, sendo que na cena ele mostra o supervisor, sim, querendo ajudar, mas a iniciativa tinha que partir dela. Então essas dualidades, essas coisas que eu acho que a série quis utilizar para gerar a discussão, atrapalhou a visão sobre a série, a visão sobre o problema que a série quer abordar. Concordo em alguns pontos, discordo em outros. O que eu discordo? A banalização. Eu não acho que banalizou. Eu não usaria essa palavra, porque eles construíram ali em 13 episódios, desculpa o termo, que ela passou por muita merda, entendeu? Ela passou por muita merda para levar até aquele ponto. Então, bem ou mal, foi construído, entendeu? Uhum. A cena do estupro, não sei, assim, eu entendo o teu ponto de vista, mas pra mim foi bem claro que houve, pelo comentário dele, e eles plantaram uma semente lá atrás quando ele faz a mesma coisa com outra personagem, quase nas mesmas condições. Não, peraí, então, né? Não, peraí, desculpa, deixa eu reformular o meu argumento sobre o estupro. A questão do estupro não é que ele houve o ato sexual, mas que ela foi à casa dele bebendo de roupa íntima na piscina, sabe? E os dois estavam bêbados. Não fica claro que o sexo é sem consentimento dela. É por isso que eu digo que ficou aberto. Não que não houve o ato sexual, mas que não fica claro que foi consentido por ela ou não. Essa aí eu jogo, né, montando aqui a minha crítica, eu jogo naquela pastinha que ela tava passando por muita merda, saiu, chegou lá, tinha um monte de gente, não sei se ela cochilou e tava só os dois, mas tinha muita gente lá, ela não foi imaginando que aquilo poderia acontecer, né? Qual que é o meu, eu concordo que o problema é o roteiro, qual que é o meu ponto de problema com o roteiro? Vamos lá, o episódio do cara do bilhetinho. Ela vai lá, escreve, fala na fita que ele devia ter feito tal coisa.
vai lá o Clay e questiona o cara. Ele falou, cara, eu não joguei o bilhete fora. Aquilo é construído de uma forma que tu tinha que mostrar o ponto de vista do outro personagem, não só o dela. Vamos pra cena da Sherry lá, que ela derruba a placa do stop. Ela reclama que ela devia ter chamado a polícia porque depois aconteceu um acidente. Mas a própria série mostra que a Hannah chamou a polícia. Aí, onde que a série falha? Beleza, a Hannah é uma adolescente, a Sherry também é uma adolescente. Por que não dá uma fala que mostra que ela também tá insegura? Tu tá com um carro que não é teu e tu bateu? Tu vai ficar com medo, cara? Isso que o Guilherme falou vem bem a calhar, que ele estava falando da questão do supervisor, né, como sendo que o supervisor, no caso, o adulto, o experiente da parada, ele poderia ter evitado isso tudo. E no momento em que estamos gravando isso, né, mulheres na França fazem uma carta aberta à imprensa dizendo que assim, nem tudo deve ser considerado assédio. Ou seja, quando ele diz, se você não me disser que houve um assédio, que houve um estupro, que alguém fez isso ou aquilo, eu não posso fazer nada. Talvez seja essa a parada que é mais difícil. Primeiro que sim, realmente existe só um ponto de vista, existe só o ponto de vista da Hannah. Só que se a gente pega pro contexto de vida que a gente tem hoje, sim, amigo, uma mulher chega hoje numa delegacia de polícia e fala, olha, eu fui assediada, assédio é uma coisa, abuso é outra, né? Não existe abuso sexual com adultos, né? Por quê? Porque entende-se que adultos são capazes de se defender. Então, abuso sexual ele é categorizado apenas para quem não consegue se defender. Por exemplo, caso de crianças incapazes, etc, etc. Então, assim, àquela altura, a Hannah não era incapaz de se defender. Até porque a cena está posta ali, os dois estão bêbados. Então, entre aspas, o estado físico dos dois é o mesmo. Mas é um homem que está numa banheira com ela. Então, homens, biologicamente, sempre serão mais fortes que as mulheres, fisicamente falando. Fora que ele já fez isso no outro episódio. Exatamente. Então, é muito... Também tem a questão da fragilização da própria personagem, né? Que, pra mim, eu acho que na série eles fizeram questão de mostrar isso, sabe? O quanto que ela tava fragilizada naquele momento e o quanto que isso foi meio que caminhando pra dar mais merda, né? Mas assim, uma coisa que eu não queria falar, assim, porque vai parecer que eu tô justificando o cara, sabe? Mas... Claro que não. Eu não acho isso, não. Eu quis só ressaltar, só um instantinho, eu quis só ressaltar isso, da importância das mulheres dizerem, olha, aconteceu isso, né? O Globo de Ouro aconteceu domingo passado e as mulheres estavam lá de negro, de preto, em protesto exatamente contra isso, o famoso teste do sofá, que toda mulher, infelizmente, precisa passar para entrar dentro da indústria. Então, assim, o quão importante é que as mulheres digam, eu fui assediada, fulano de tal fez isso, aquilo, outro. Há uma corrente que diz, não, foi só uma cantada, que é o que o próprio menino diz lá na justificação dele. Ela também queria, ela também estava disponível porque ela estava de calcinha. Esse que é o meu ponto que eu queria falar. Não é que ele não está certo por isso, sim, tá? Mas, olhando pelo ponto de vista do outro adolescente, que no caso é o rapaz, ele tá bêbado. Cara, eu já fui adolescente, tá? Vou falar de mim. Eu nunca passei por uma situação dessa. Mas eu adolescente... eu adolescente, sei lá, com 17 anos, que é aquilo ali, né? 16, 17, mais ou menos, no ensino médio. Se chegasse uma menina na minha casa, tivesse uma festa na piscina, ela de roupa íntima, bebendo, rindo, abraçando. Cara, na sua cabeça passa mil coisas, entendeu? Você tem uma cabeça de adolescente, homem adolescente, entendeu? Qualquer coisa ali poderia acontecer, sabe? Então, tipo assim, é complicado, é uma situação complicada, nada justifica. Mas na visão, pensando na cabeça do rapaz adolescente,
é uma coisa, assim, difícil de lidar também. Sabe? E a maneira como o cara é retratado é exatamente isso. Pelo ponto de vista da Hannah, ele é tratado como um predador. Ele já fez isso e ela foi a segunda vítima dele. Ali no caso do orientador, né, eu até consigo defender a cena como ela foi feita, porque eu acredito que a intenção ali era mostrar que é importante falar, ok, mas o cara não tinha o tato, né, pra falar com ela, tanto que em determinado momento o telefone toca e ela fica ainda mais retraída e no final ela até para e espera o cara sair da sala, né? Mas, de novo, é um pouco marica isso. E o telefonema do cara é importante. Pois é. E aí mostra também um outro ponto, que é um orientador na escola, um supervisor, ele não está lidando apenas com um aluno, tá? Ele está lidando com vários. Então aquilo ali para ele acontece todo dia, sabe? Não é uma exceção. Então pro cara também é a questão da sensibilidade é a mesma coisa, sei lá, do bombeiro, do enfermeiro, sabe? O cara todo dia tá vendo sangue, chega uma hora que ele perde a sensibilidade, sabe? Para distinguir qual que é sério, qual que é menos, qual que é mais sério, qual que é menos, sabe? Então ele precisa realmente que ela diga. Sabe? Eu acho que é até por isso que ele fala. Você me fala o que é. E eu acho que essa cena também é para demonstrar isso. Olha, se você tem um problema, fala, não tenha medo, não chegue ao ponto de cometer o suicídio ou de desistir. Não, fale, procure alguém. Eu acho que a intenção da cena é essa. A intenção era essa, só que ela foi mal montada, né? Eu concordo contigo. Ele podia ter mostrado do ponto de vista dele que pra ele as situações acontecem e chega um momento que ele não consegue mais diferenciar, né? O ruim os diálogos ali não fechavam, né? Era muito forçado pra acontecer o que aconteceu. Se você parar pra pensar, vocês vão imaginar que a série, então, ela vai ter 14 temporadas, né? Porque a gente já tem o ponto de vista da Hannah, agora tem o ponto de vista de cada porquê. Não, mas não precisa nem mostrar, não precisa uma temporada por ponto de vista. É questão, mostra na sala de aula, ou o tutor lá, o orientador. Tem cenas com a família dele. Um diálogo ali tu resolve, entendeu? E tipo assim, a série, querendo ou não, ele é um drama adolescente, sabe? Então, sim, como a gente viu, cara, a gente pode achar milhares de assuntos que foram mal abordados e coisa assim. E também tem a questão daquela, né, que vocês estão falando aí, até foi importante puxar isso, sabe? De muitas coisas, tipo assim, será que adolescente, esse comportamento é normal para adolescente? Tipo assim, acho que da própria época que a série tava em alta, tinha aquela notícia lá do jogo da baleia azul e tudo mais, que tipo assim, claramente, pra mim, isso não cabe a mim julgar se isso é sério ou não e tudo mais. Reformulando, né? Claramente que isso é sério, mas não cabe a mim julgar se essas pessoas estão passando por um problema, se as pessoas em sua totalidade estão passando por um problema ou não, ou tipo assim, querendo ou não, tem pessoas que têm certos comportamentos para chamar atenção. E eu não tô falando isso, porque precisa ter atenção, porque são mimadas. Não, isso daí também é um problema psicológico, sabe? Tem pessoas que demandam mais atenção. E querendo ou não, é difícil a gente jogar isso tudo no mesmo saco, sabe? Que nem a gente tava falando no começo, que é muito difícil você mesmo diagnosticar a Sarah, né? Tipo assim, falar, será que ela tem depressão? Será que ela tem... A Hannah? Sarah? Essa Sarah, Hannah, desculpa. Isso. A Hannah, tipo assim, será que ela tem depressão? Será que ela tem algum outro tipo de síndrome e tudo mais? Então, não dá pra se saber. E, tipo assim, a gente mesmo muitas vezes não tem o tato ou conhecimento pra conseguir diferenciar, sabe? Uma depressão de um TDAH ou de outros inúmeras doenças, entre aspas. Por exemplo, porque tem vários níveis, né? Uhum. E daí, tipo assim, muitas vezes a pessoa tá num problema que ela não vai chegar às vias de fato do suicídio, mas só que ela pode ter, por exemplo, automutilação e tantos outros problemas. Recentemente passou uma série na Globo, agora eu não vou lembrar, eu vi a série toda,
que era aquele. Era um plantão médico, eu não me lembro. Sob pressão, né? Que foi, Sob pressão. A série veio a partir do filme, né? Que o médico tem que escolher entre salvar a vida de um policial ou de um bandido. Mas, papo pra isso. Tem um personagem ali, o personagem da menina Marjorie Stiano, em que ela se corta. E aquilo era uma parada que eu não entendia, e eu fui pesquisar, né, sobre isso. O Zé agora falando sobre automutilação. E aí, uma das coisas que eu entrei em contato foi isso. A dor, vamos dizer assim, a dor que o cara sente, por exemplo, por uma rejeição, vamos dizer assim, uma rejeição amorosa, ela não é física. Você não tem como sentir isso fisicamente. Então as pessoas que se cortam, elas pensam nisso. Elas pensam em se cortar para sentir a dor e aos poucos, aí são duas coisas, aos poucos aquilo ali diminuindo e aos poucos aquela cicatriz que fica do corte a lembra de alguma coisa que ela não pode esquecer. Então, do tipo, eu fiz sei lá, esse corte não sei aonde, porque foi quando fulano fez isso, aquilo outro. Isso é muito sintomático. E aí, novamente, eu volto lá para a questão do Durkheim, que ele categoriza o suicídio de 3 formas, que é o suicídio egoísta, o suicídio altruísta ou filantrópico e o suicídio anômico. O suicídio egoísta é o cara chega dessa vida, acabou, ele vai e se mata. Ele não tem mais relacionamento com ninguém, ele se vê sozinho, e aí isso se vê muito com relação à questão da depressão. Ele não tem integração social nenhuma, então ele se mata. No Brasil a gente tem o grande exemplo de, entre aspas, né, grande exemplo de suicídio altruísta, que é o suicídio do Vargas, que é ele se sacrifica, ele se torna a epítome daquilo que tem que ser, para as pessoas verem, olha como eu sofri, né? Forças, como é que ele fala na carta testamento dele, forças internacionais que não sei o que me obrigam, eu quis fazer isso para o Brasil e não aconteceu, e ele vai lá e se mata. E o suicídio anômico é justamente quando não existe objetivo de vida, o cara tá só aqui vivendo, ele tá só nesse tipo, ele não tem correspondente na sociedade, né? Ele é diferente do suicídio egoísta, porque o suicídio egoísta, alguma coisa levou. O suicídio anômico, ele é um cara que ele não entra, e até é um link que eu vou dar depois no final do episódio para ver, de um filme japonês chamado o Clube do Suicídio, ou O Pacto. E aí eu não posso falar muito sobre o filme, porque senão eu vou dar spoiler. Mas aí, então assim, existe um conjunto de coisas que a gente precisa entender sobre o suicídio. E aí, por exemplo, como eu citei o Durkheim, que é uma obra com 110 anos, ela serve como um fenômeno que eu chamo, que eu trabalho muito, que é o flash forward. Se eu digo assim, como está lá na Bíblia, Jesus vai voltar. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas um doido lá, chamado João, escreveu no Apocalipse, que esses sinais são os sinais que Jesus vai voltar. Então as pessoas acreditam que quando esses sinais acontecerem, Jesus voltará. Da mesma forma, o Durkheim descreve 3 sintomas para o sujeito se suicidar. São 3 sintomas que a sociedade criou e que acabam fazendo com que as pessoas morram. Ou se matem, né? Se morram. Tu falou em sintomas ou eu perdi? Não, então, são sintomas, né? Assim, não tem espaço aqui, mas vamos lá. O suicídio egoísta é quando o cara ele sente que a morte dele não vai fazer falta à sociedade, que é muito o caso da Hannah, né? Ela sente que, assim, todas as pessoas mostraram para ela que ela não fazia falta, que ela era só mais uma, né? Até o caso dela ter sido estuprada é só o caso assim, você só vai ser mais uma estuprada pela galera daqui. Então é um suicídio egoísta. O suicídio altruísta é exatamente como eu falei, o caso do Vargas, do cara que se vê como um exemplo. E o suicídio anômico é aquele cara que é aquele cara que você nem imagina que é capaz disso.
Aquele cara que, tem um sujeito que mora ali naquela... Vocês lembram daquele cara que entrou numa escola em Bangu e matou uma porrada de gente? Sim, lembro. Tá bom que ali, o caso ali é diferente, mas todo mundo falava a mesma coisa sobre o sujeito. Um cara quieto, ele ficava na dele, ele ficava lá estudando sobre o Islã, o Alcorão e tal. Esse é o suicídio anômico. É o cara que fica na dele. A um belo dia, ele dá um clique. No caso, ele cometeu uma barbárie. Mas é um cara que um dia dá um clique. Eu vou me matar, não faço falta. Chega, acabou. Não tem nada a ver com esse povo aqui. É muito o que acontece lá nos Estados Unidos, né? Aqueles atentados que o cara compra uma metralhadora, entra na escola, mata um monte de gente e depois se mata. Exatamente. Ótimo exemplo. E eles lá estão cheios disso, né? Sim. E a arma lá é liberada. Pode comprar arma à vontade. E na série ela se viu sozinha. Não tinha quem se abrir. E resolveu explicar os pontos que levaram ao suicídio e acabou se suicidando. Agora, ô Zé, qual é a relação dos 13 porquês com o cara gente branca? Eu acho que era eu que puxei na época. Assim, porque na época... Não fui eu que falei disso, não. Vocês que... É porque assim, também queria falar sobre o cara gente branca. Eu em algum ponto, que aí eu não vou lembrar. Um mês de diferença. Porque foram... Ela saiu quase ao mesmo tempo. Mas em algum ponto eu liguei a questão dos 13 porquês com o cara gente branca na questão do roteiro, sabe? Eu acho que o ponto foi mais do roteiro. Porque o cara gente branca... Só porque eu sou um animal e não vi a série, me explica do plot cara da gente série branca. pra mim, por favor. Vamos lá. Ela se passa numa escola, acho que não chega nem a ser uma faculdade ainda não. Ou é uma pré-faculdade, uma coisa assim. Mas vamos lá, é uma escola chamada Winchester. E o Winchester, ela tem as comunidades, como é muito comum nos Estados Unidos, né? Latinos, negros, brancos, lá eles são bem separados, eles não se misturam muito. E em Winchester tem a comunidade negra, tá? Essa comunidade negra, ela tem algumas peculiaridades, tá? Tem um ativismo bem grande, então, assim, por ser uma escola de classe média alta, não estou falando de negros de classe baixa, nós estamos falando de negros de classe alta que estudam numa escola particular, tem muito essa questão de nós sofremos preconceito por ser negro, tá? Mas são negros que sempre viveram bem, entre aspas, não chegaram a conviver num conflito, tá? E aí a história, o diferencial dela pro cara gente branca é justamente no roteiro, porque ela conta a história do ponto de vista de cada personagem. Em cada capítulo, são 8 ou 10 capítulos, não sei, mas são 10. Em cada capítulo é o mesmo fato, não o mesmo fato, mas a história caminha de pontos de vista diferentes. Então, no primeiro episódio, você tem o ponto de vista da menina. No segundo episódio, a história continua, ela não volta, né? Às vezes volta num flashback, mas ela continua com o ponto de vista de outro. Então você tem muito essa coisa assim, de num episódio você concordar com uma coisa e no próximo episódio você já discordar e falar assim, não, mas peraí, desse ponto de vista aqui não tem muito a ver, eu acho que não tá certo. Aí no próximo episódio você já, não, mas peraí, sabe? E a história brinca muito com isso, de demonstrar. E uma das personagens que me chamou muito a atenção no Cara Gente Branca é a Coco. Que a Coco, sim, é uma negra de classe baixa que é apadrinhada por um senhor que é um membro lá de Winchester, que leva ela para essa escola. Ele vê o talento dela, a inteligência dela e a leva para essa escola. Então ela é conflitada justamente com isso, que ela vê um monte de pessoas que outro dia agora até ouvi uma frase do Mano Brown, ele falando sobre isso. Assim, gente, o que une a gente não é a cor da pele, porque a cor da pele é muito pouco para se unir pessoa, sabe? É muito pouco. Nós somos mais do que isso. Então ela demonstra, ela se vê fora da própria comunidade negra. Ela não se encaixa naquilo ali, por ter nascido em uma outra realidade, entendeu?
E ela passou por todos esses conflitos, só terminando aqui, ela passou por todos esses conflitos na vida de ter que engolir sapo, de ter que, sei lá, se ver feia, das pessoas falarem que ela é feia, sabe? Dela ter que mudar tudo para se encaixar na sociedade, entendeu? Coisas que a Hannah passa e ela não consegue se encaixar naquilo ali, entendeu? Eu acho que na época foi mais ou menos isso que eu vi o comparativo dessas duas personagens. De uma que também passou por conflitos, mas soube se encaixar, soube engolir tudo aquilo ali e devolver para a sociedade o que ela precisava para se sobressair na sociedade, e a outra personagem que não teve essa capacidade e acabou sucumbindo. Então, ali no Cara Gente Branca são o grupo dos negros, eu não lembro como é que é a sigla, dos pretos, né? Dos pretos. É melhor chamar de preto do tem que isso de também? negro. Eu achava que era melhor chamar de negro. A discussão avançou porque o negro, ele tá associado a muitas coisas pejorativas, né? Sonegar, lado negro, esse tipo de coisa. Né? Então, preto, quando você fala... É que eu tenho um cara, isso vai muito dos estudos identitários, de Hélio Santos e tudo mais, que é justamente da questão do simbolismo da palavra. Que, por exemplo, quando você fala questão de negro, né? O que você tem com negro? Você tem a peste negra, você tem o lado negro, e quando você fala, por exemplo, se você comprou um carro da cor, você fala, o carro comprou... Isso, denegrir. Quando você comprou um carro de uma cor preta. Quando você ganha uma grana, você ganha uma grana preta. E enfim. Enfim, tem vários personagens ali na série. E como ele falou, cada um tem uma característica. Tem o nerd extrovertido, tem a ativista, tem o ativista, tem o cara branco que quer fazer parte, e a série ela vai passeando pelos pontos de vista de cada um. Uma coisa que junta todos os personagens pretos é que eles se incomodam com a questão do racismo. O que diferencia é como eles vão lidar. Por exemplo, que ele falou da Coco, ela vai e ela é ambiciosa, ela fala que quer ser presidente, então ela se mistura com as elites, independente da cor. A Samantha, que é a principal personagem da história, que tem um programa lá de rádio que leva o nome da série, né, programa provocativo, ela vai para um lado mais radical. Ela pega o racismo, ela enfrenta, ela vai e coloca na ferida mesmo, entendeu? Tem o Troy, que é o filho do reitor, ele já vai, tal qual ensinado, vamos dizer assim, pelo pai dele, ele vai pelo lado da diplomacia. Todos eles se incomodam com o racismo. O roteiro faz questão de colocar isso na boca dos personagens, só que cada um lida de uma forma diferente. O Troy tá lá cumprimentando o pessoal, ele quer ser o novo líder, ele faz promessa para cada grupo, entendeu? Mas quando tem um caso de racismo, você percebe e às vezes ele incomoda. E a questão toda eu não queria entrar em racismo aqui, porque vai bagunçar muito o tema do episódio. Ele fala de suicídio, de racismo no mesmo, é muita informação. Mas vamos falar de política também. Só para bater nessa questão do racismo, o diretor da escola é negro, que é o pai do Troy, né? Troy, o personagem, que é o pai do Troy. Ele é negro. O reitor da escola. O reitor. Reitor. Ele é negro ou preto. E mesmo assim, o racismo é evidente na escola. Ou seja, não adianta, por exemplo, o Barack Obama foi um presidente e nem por isso os Estados Unidos deixou de ser um país racista. Como eu tenho um ponto de vista sobre isso bem escroto. Eu não escondo isso de ninguém, mas que é o seguinte, uma das diferenças dentre as milhões que existem entre essa questão do preconceito racial que existe no Brasil e o preconceito racial que existe nos Estados Unidos tem muito a ver com o seguinte: os Estados Unidos os Estados Unidos teve uma segregação racial, né? Teve um apartheid, o banheiro dos negros, os banheiros dos pretos, os banheiros dos brancos, né? No Brasil, a gente sempre, e é aquilo que eles chamam de racismo velado, né? A gente nunca disse que isso ocorreu, só que isso ocorre o tempo todo. E recentemente aconteceu uma coisa comigo, assim, muito engraçada. O meu pai é negro e a minha mãe é branca, só que a minha pele é branca
E o meu cabelo é negro, né? Ele é bem cacheado, ele é bem crespo, como o cabelo de negros, de pretos. Agora eu vou ficar confuso o resto da noite. E, óbvio, eu não tenho, né? Eu não tenho uma aparência, vamos colocar dessa forma, isso é uma questão preconceituosa, eu não tenho uma aparência polida, então a minha cara é mal encarada, eu tenho mesmo cara de bandido, etc, etc. E eu sempre fui seguido nos supermercados por conta da minha aparência. E certa vez, né, um amigo meu, grande amigo meu, de muitos anos, estava aqui em casa com a nova namorada dele, que é toda engajada nessas questões humanitárias, etc. E a gente estava relembrando um acontecimento de que eu estava num supermercado e eu vi o segurança me seguindo, né? Não ando como um mendigo porque as minhas roupas estão cheirosas, mas parece roupa de mendigo. Eu estava no supermercado comprando cerveja e esse amigo estava junto comigo e eu vi o segurança me seguindo. Quando chegou no caixa, eu falei assim: moça, me dá aqui a nota. Chama o fiscal aí. Aí, pra que o fiscal? Não, chama o fiscal. Mas por quê? Eu falei, não, que eu quero que aquele FDP ali veja que eu paguei por tudo que eu comprei. Eu quero que ele veja que eu paguei, pra ele parar de me seguir. Porque todo fim de semana eu tô aqui nesse mercado aqui comprando cerveja, aquele cara fica me seguindo. Quando eu acabei de contar isso, a menina dele, a namorada dele, falou assim: não, é porque você sofre de um tipo diferente de colorismo. Eu falei, que diabo é isso chamado colorismo? Se você, ouvinte desse podcast, tiver mais informações, me explique. O Zé, que é o cabeçudo aqui do podcast, por favor, me explique o que é colorismo. Então, é que eu acho que isso daí vai de uma opinião escrota minha, sabe? De que muitas coisas que as pessoas falam hoje em dia é muito de uma política pós-moderna, de você ficar ressignificando as coisas e tudo mais. Quando você diz, colorismo e tudo mais, muitas vezes você pode dizer racismo. Eu acho que o termo colorismo vem da questão de que no Brasil tem uma política embranquecedora, sabe? Sempre teve bastante, desde a colonização, de quando os tropeiros e não é tropeiros, os bandeirantes estupravam as indígenas e as escravas para terem filhos cada vez mais, vamos dizer assim, morenos, tentando cada vez mais embranquecer a população. E isso sempre trazendo essa política de embranquecimento. Isso daí, hoje em dia, você tem outras políticas também que eu não concordo, de certos movimentos sociais que daí vão, hoje em dia, afirmar que negro só pode relacionar com negro e tudo mais, mas não é disso que a gente tá falando. A questão do colorismo vem disso, sabe? De você, por não ser negro, mas eu não te conheço, não sei, mas enfim, eu creio que você não seja negro, mas mesmo não sendo negro, você carrega, vamos dizer assim, traços que são retintos. Isso, você carrega traços que são de negroides. Eu não sei se o termo negroide é um termo correto, mas então isso... Não, é negroide, isso aí é biologia, não dá pra é uma mistura de negro com androide. Então, e isso... o fato de você ser moreno ou pardo não vai fazer com que você sofra menos racismo do que o negro, sabe? Exato. A questão é que o racismo aqui no Brasil, como você mesmo disse, a gente não teve uma questão de segregação clara, sabe? O racismo aqui se deu muito mais... Saiu da escravidão e foi. Isso, E lá saiu da escravidão e segregou. Uhum. Então, e tanto que lá você tinha, tipo assim, bairros que eram só de negros, bairros que eram só de brancos, e daí vai ter o movimento da Guerra Civil e dos Black Panther e tudo mais. Aqui no Brasil foi tudo muito feito, sabe? Meio que na conciliação, foi tudo muito... E a violência racial que tem aqui é muito mais simbólica. Então, eu acho que é muito mais difícil de você identificar quando que é racismo. Porque, por exemplo, você já tem a noção de que, o cara tá me seguindo, e você sabe, cara, ele tá seguindo porque eu sou uma pessoa que tem traços negros. Agora, tem muita gente que passa pelas mesmas coisas e não se dá conta disso, sabe? Uhum. Exato. Só uma coisa, eu também tenho traços negros. Eu queria te cumprimentar, estender a minha mão virtualmente aqui, porque você tem muito mais maturidade do que eu, cara. Porque há uns anos atrás, quando eu percebia que eu era seguido ou no shopping ou no mercado, eu era muito escroto, cara. Tipo, tem as gôndolas ali, né?
Aí a gente passa de uma gôndola pra outra, eu parava e ficava encarando segurança. Aí ia pra uma gôndola, aí voltava pra outra, aí parava na frente de uma loja, ficava encarando, com o celular na mão, tipo, já que ele tá me seguindo, eu vou fingir que eu vou fazer um negócio. Que idiota, né, cara? Pelo amor de Deus. A gente não deve nada. E um adendo, o Guilherme, ele acabou me fazendo querer ver o cara gente branca. Que bom, Objetivo cumprido. Essa era a intenção, era a intenção oculta do programa. E isso é mais uma prova que eu não sei escrever. Porque eu escrevi um texto pro Offcast falando de cara gente branca e o cara não quis assistir, né? Então é melhor continuar fazendo podcast e parar de escrever. Porque a questão é exatamente. Não, pela história do cara gente branca. Me faz escrever, porque me intriga. Como você mesmo salientou na questão, a escola é uma. O bom estudo nos Estados Unidos é feito pela escola particular, e que os negros, em tese, não teriam acesso. Então, quer dizer, são negros acima de uma classe média, vamos dizer assim, nos parâmetros brasileiros. Então pagam por uma escola cara, né? Uma escola que aqui no Brasil estaria uma universidade, não é colégio lá não, lá é faculdade mesmo, universidade mesmo. Universidade, é isso aí. Então, muitos brancos aqui no Brasil não têm capacidade de ter, por isso vão para a universidade pública, porque aí tem todo um papo, né, de que houve esse aparelhamento gigantesco do Estado na universidade pública, mas isso é papo para um outro podcast. E o preconceito de negros contra negros, isso é uma coisa que, assim, dá um pano para manga muito grande, porque primeiro que aqui no Brasil a gente nem sabe o que é isso, entende? A gente nem consegue convencer o outro negro de que ele sofre preconceito e de que determinadas atitudes que ele tem estão ultrapassadas, etc, etc. Não vou nem entrar nisso assim também. Negros preconceituosos? Sim. Ah, tá. Sim. Tá, então termina seu raciocínio que eu vou falar, então. Eita, vai. Agora vai. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso na série. Como é que... porque um dos meus trabalhos que eu não concluí na universidade lidava exatamente... Porque eu trabalho com cultura norte-americana, né? Eu sou especialista em cultura norte-americana. O que é o discurso de dissenso. Aqui no Brasil a gente chama tudo de imperialismo norte-americano, né? Porque sim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só que a cultura americana, ela tem esse discurso de dissenso. O que é aquele cara que em Las Vegas abriu tiro em cima de compatriotas? Por que um cara... Aqui a gente não tem isso no Brasil. A gente vive isso por uma série de motivos. A gente não tem um cara num show do Luan Santana disparando tiro em ninguém. Mas isso é uma coisa comum nos Estados Unidos. Então, espera ele lançar mais uns 2 CD ruins aí. Então, assim, eu gosto de estudar isso. O que na cultura americana é diferente daquilo que a gente está acostumado a dizer. Sim. Porque a gente tudo bota dentro do mesmo gavetão. É o imperialismo. Por exemplo, a própria Netflix, eu já escutei do meu próprio irmão, que não é um imbecil, é um cara estudado também. Falou assim, esse negócio de Netflix é muito americanizado. E, pô, cara, a Netflix não tem nada de americanizado. Quantas vezes eu já vi filmes... Pô, você tem filme de tudo quanto é lugar do mundo na Netflix. Então não tem essa de que é americanizado, né? Então eu me interessei por isso. Eu agora quero ver essa questão dos preconceitos dos pretos contra os pretos. O ponto na série, além desse preconceito, é o seguinte: porque há um ativismo, sabe, de ativismo racial. Então é meio que aquela coisa assim, de a Coco, ela entra na questão de ela viveu a realidade do preconceito na rua. Porque muitas vezes, não posso julgar isso, mas pelos outros alunos serem de classe média alta, eles eram meio que blindados de uma certa forma, não sofriam 100% do racismo na rua. Tá? Então ela conflita com isso, de entrar e eles quererem ter esse ativismo e ela tipo assim, cara, não é tanto assim também, sabe? Não precisa disso tudo, vocês não sabem a realidade do que vocês estão falando. É isso que é o ponto dela. Agora a questão
do racismo de negros, não negros racistas, mas preconceituosos, eu vou dar um exemplo do que eu passei. Porque eu sou branco, tá? Na minha família tem negros, mas eu sou branco, eu sou mais ou menos igual o Bruno falou aí, eu saí branco, mas eu tenho tios negros, avós com traços negros e tudo. Eu fui morar na Bahia 2 anos fazer o meu mestrado, eu morei em Ilhéus, né? Eu acho que a maioria das pessoas sabem que a Bahia é o estado com a maior população negra do Brasil, né? Chega a, sei lá, 80% da população, e Ilhéus é uma cidade totalmente tradicional baiana. É uma cidade com influência, tudo aquilo que você imagina da cultura baiana, que você vê de Salvador, tem em Ilhéus também, sabe? Tá ali, a questão de tudo. E lá eu morei num bairro de periferia. Era a coisa mais engraçada do mundo. Eu falava com as pessoas aqui que eu morava 5 minutos da praia, só que eu morava do lado de trás do morro, sabe? Que é tipo assim, onde ninguém via, sabe? Onde o turista não vê. Isso tudo eu vi lá na Bahia, tá? E por eu morar nesse bairro, a maioria da população negra. E a minha namorada é negra, sabe? É preta. E as pessoas me viam com ela e meio que olhavam de lado, assim. Eu nunca me senti sobre preconceito, não. Mas as pessoas olhavam, nossa, você tá com esse cara branco, sabe? Tipo assim, né? Que merda. Sabe? Tipo assim, você via. E ela mesma comentava, assim, não, minhas amigas comentaram comigo que você é branco demais, não sei o que e tal. E tipo assim, existe isso, sabe? Exato. Mas mais legal, sem dar muito spoiler pro Bruno assistir a série, tem isso na série também. Não, tem isso. Tem isso, entendeu? Então eu me identifiquei muito com a série por causa disso, por ter visto. Lógico, hoje eu moro em Minas de novo, tô em Minas, minha namorada veio morar aqui comigo, ela mora comigo e ela sofre aqui, sabe? Porque aqui é o contrário, a maioria da população é branca. Inverteu, né? Inverteu. E é engraçado o fato, se eu tiver errado você me corrige, porque assim, no caso, os negros em Minas Gerais sofrem uma segregação geográfica, porque, né, por causa das minas em Minas Gerais, houve um grande afluxo de escravos para a região. Só que eu sempre reparo que existem poucos negros em Minas Gerais, só que existe uma segregação geográfica, existem os, entre aspas, espaços de negros em Minas Gerais. Se eu estiver errado, você me corrija. Sim, até mesmo dentro da cidade é evidente que os brancos estão na elite. Cara, aqui o preconceito é muito escroto, sabe? O preconceito, eu vi essa diferença lá na Bahia, porque lá, assim, ainda por mais que a maioria lá seja negra, tá tudo misturado, sabe? As pessoas não vão. Mas aqui, dependendo do supermercado que você for, você não vê ninguém negro. E dependendo do outro supermercado, você só vê gente negra, sabe? Se um supermercado está mais localizado na periferia, perto de um bairro que é favela, só vai negro comprar, o preço é mais barato, entendeu? Agora, se você vai num outro supermercado, num bairro que é classe média alta, o supermercado tem um preço maior, tem um restaurante dentro do supermercado com sushi, só tem gente branca, o estacionamento é maior porque tem mais gente que vai de carro, entendeu? É governador Valadares aqui, entendeu? Então tem muito essa questão. Se for dar um cast só pra eu falar sobre isso. Mas até a questão de o atendente é negro e a pessoa que tá comprando é branca. Sabe aquele estereótipo do racismo? Uhum. Aqui tem muito, cara. Eu abri muito a minha visão depois que eu fui morar lá. Até por isso que hoje em dia eu escuto rap, eu só escrevo sobre rap, não sei o que, rap. Mas é porque meio que abriu minha visão pra isso. E hoje eu tô me conscientizando mais. Não, eu ia falar de outra coisa que você falou do negro racista e tudo mais. Eu ia acabar puxando pro negro que é racista com outros negros. E, tipo assim, antes de eu falar de Hélio Santos, eu queria falar que eu tô criando um monstro aqui nesse podcast que nem eu vou conseguir controlar. Porque vocês estão achando que eu sou inteligente. Eu não sou inteligente, gente. Desculpa, tá? Mas então, Hélio Santos ele fala bastante dessa questão da introjeção do discurso. E isso, tipo assim, é aquele clássico cara que é negro e daí ele também tem o discurso racista contra os negros, sabe?
E dele fala, não, porque é coisa de negro e tudo mais. Mas isso, na verdade, é apenas... Fernando Holiday. Isso. Ele é o exemplo melhor que a gente tem. E tipo assim, tipo assim, eu não sei se a gente pode culpar essas pessoas de racismo, porque elas estão introjetando um discurso que pra elas serem bem aceitas, sabe? Você vê o próprio caso do Fernando Holiday. Fernando Holiday, dentro de certos partidos, ele é o mascote, tá ligado? Ele é muito bem aceito e ele é usado justamente como isso, sabe? Ele não precisa de cotas, ele fala tudo isso e tudo mais. Mas é essa questão, é a questão de você adotar um discurso porque ele é melhor aceito em uma camada social. E é isso que acontece muitas vezes. Eu não sei se dá pra a gente falar da personagem lá do Cara Gente Branca, que se ela se enquadra nesse mesmo tipo. Mas, tipo assim, conforme você tá numa determinada classe social, vão ter certos discursos que são mais aceitos. E aqui no Brasil, o discurso da classe média alta é o discurso branco. É verdade. É porque, cara, isso é muito difícil pra eu falar, porque... É como eu disse, eu vejo, né, tudo é permeado de ideologia. E eu sempre digo que ideologia não paga conta. Então, quando o Fernando Holiday apareceu, eu fui muito com o que ele dizia, principalmente porque eu acredito nisso. Por exemplo, por que será, aproveitando um gancho do que o Guilherme disse, que o nego tem sempre que ficar cantando rap? Né? Eu vi recentemente, tem um... Caraca, eu vou procurar aqui porque eu não quero falar errado. Tem uma banda de molequinhos que surgiu recentemente na internet, que são 3 molequinhos, e quando eu digo molequinho é de 13 e 14 anos, tocando heavy metal, né? Tem um garoto que toca guitarra muito bom, um baterista excelente, e eles começaram postando vídeos no YouTube e... Eles assinaram um contrato de 1 milhão e pouco com a Sony, e os Estados Unidos se viram numa discussão que é o seguinte: como assim negros tocam heavy metal? Só que assim, 20 anos atrás, tem uma banda maneiríssima chamada Living Color, que são 4 negros, excelentes músicos, tocando. Aí sim, rock and roll, né? Não é necessariamente heavy metal, mas é rock and roll com a música negra, né? Tem aquele que negro ali. Então eles não sofreram, entre aspas, tanto preconceito. Mas quando esses garotinhos de 13 e 14 anos surgiram tocando heavy metal, que é, entre aspas, música de branco, cara, tem um documentário sobre isso. Eu vou achar aqui quando alguém estiver falando para poder digitar e buscar o nome da banda. E eu acho isso de uma perda de tempo. Amigo, eu gosto de música. Qual é a música? É rap. Não, só negro escuta rap, só negro escuta samba, só negro escuta funk e por aí vai. Isso é uma perda de tempo. Essa discussão ela acabou extrapolando, porque quanto mais o tempo passa e as pessoas se conectam, a gente acha, nós vamos avançar em certas questões. Mas não, a gente acaba retrocedendo para isso e pra tal da apropriação cultural. Não, né? Isso. Eu não gosto que você use tal coisa que é o ponto porque que eu ia faz parte falar da também, minha cultura e você tá desrespeitando. Mas se a gente for colocar na mesa, parte por parte, todo mundo vai estar se apropriando de alguma coisa. Sim, e isso é um discurso... esse que é o ponto. Isso é um discurso que eu acho que reduz tanto, sabe? Porque, tipo assim, reduz a música do negro ao rap, sabe? Então quer dizer que, peraí, o negro não sabe apreciar outro tipo de música que não seja o rap. O nome da banda dos garotinhos, só rapidinho, Unlocking the Truth, ou seja, desbloqueando, né, libertando a verdade, é o nome da banda. Vai, continua, Zé. Então, você, tipo assim, você reduz a pessoa, você reduz a cultura negra à questão do que, apenas o que ela produz, sabe? Tipo assim, a cultura negra é turbante, então se você não pode usar turbante se você é negro, sabe? Isso daí eu acho que é um problema, porque, tipo assim, a cultura negra não tá no turbante, sabe? Não é o fato de você usar um turbante que você, vai estar se apropriando e tudo mais. E, tipo assim, se fosse esse problema, eu não quero reduzir esse argumento e tudo mais, mas tipo assim, então todo mundo aqui é americano, porque todo mundo usa calça jeans, todo mundo bebe Coca-Cola, sabe? O que eu falei, se for colocar na mesa, todo mundo se apropria de alguma forma.
E se tu for estudar a história da música, cara, tem de ritmo aí que veio da cultura negra, o pessoal parece que não lembra, né? O rock veio da... O rock veio, não, tipo assim, o rock, a inspiração do Elvis era dos negros. Inspiração não, ele roubou, ele gravou. Eu dei uma de. Eles cantavam muito. Eu dei uma de Tarantino aqui. E gravou como rock. Tarantino é inspiração. Não, até mesmo no Brasil, o samba veio da cultura negra e o branco inventou a bossa. Então, esse assunto é muito complicado. A gente poderia até entrar no caso da questão de grupo, sabe? Que o ser humano, sei lá, eu não sou, aí a parte de vocês aí, sociólogos, mas tem essa necessidade de se encaixar num grupo, então abraça determinada característica e se apropria daquilo e fala, não, isso é meu. Até mesmo no rap, eu não tô falando que o rap é só de negro, né? Nada disso não, mas até mesmo no rap tem essa discussão tem pessoas brancas que vão fazer rap e não são bem aceitos. Sabe? Outros MCs criticam, sabe? Por que você está fazendo rap? Você é branco, sabe? E existe, se vocês pegarem aí no YouTube e ver raps que tem essa temática e gente indo contra, falando que não é assim, mas até que ponto quem tá certo? É uma discussão muito grande, eu acho que a gente ia ter que entrar... E é bizarro, né? É um retrocesso, porque eu sei que o que eu vou falar, alguns podem torcer o nariz, mas um dos rappers mais talentosos de todos os tempos é a Branca. Não sinto o nome. Ah, tá. Achei que você ia falar do Gabriel Pensador. Não, eu pensei que ele ia falar. Eu pensei que ele ia falar do não. Sim, eu concordo. Não, Vanilla Ice, pelo amor de Deus. Mas o Gabriel Pensador também é muito talentoso. É que isso dá um outro programa, mas a forma que eles analisam o rap aqui no Brasil é diferente de como eles analisam lá fora, né? Talento aqui é você falar de causa social. E talento lá não é só isso, é você fazer uma metáfora, um jogo de palavra. E nisso o Eminem é um dos mais talentosos. E também tá nisso, sabe? O Brasil, como você disse aqui do negócio da causa social, o Brasil ele tem muito aquela cultura de culpa católica, sabe? Esse é outro cast. Que você tem que falar dos problemas sociais, você tem que falar disso e daquilo, mas espera aí, eu não gosto de usar esse termo, sabe? Porque eu acho que empoderamento é um termo muito liberal, mas tipo assim, como que você empodera alguém quando você tá focado só naquilo que você sofre, sabe? Tá ligado? Esse ponto aí é o que eu tentei falar lá no meu texto, lá no Offcast. Eu nunca te vi, nunca te conheci, mas já te amo por essa frase. Eu tenho uma ideia para um próximo cast aí, porque o Zé falou do Pantera Negra, né? E é um tema muito importante, porque mês que vem estreia o filme dele. Não, mas é verdade, ele surge dentro do mesmo contexto. Se hoje a gente vê um monte de personagem de quadrinho transsex, empoderado, etc. O Pantera Negra ele surgiu no fim dos anos 60, 70 na Marvel exatamente para dar voz ao movimento negro, porque não existiam heróis negros nas revistinhas da Marvel. Perfeito, e eu quero muito que esse filme seja bom, porque eu vou me sentir representado pelo primeiro filme de um super-herói negro. Se alguém nos comentários falar em Blade, por favor, né? Tem o Luke Cage, pô. Não, mas no cinema. Ah, sim. Só uma curiosidade, eu não sei, vocês talvez possam saber. O movimento dos Panteras Negras veio depois do Pantera Negra ou o personagem foi inspirado no movimento? Tem alguma relação disso aí? Não, então, o Pantera ele veio depois do movimento negro. Do movimento Panteras Negras. Entende? Porque existe, e aí, né, existe toda a mitologia do Pantera Negra. Entende? É bem legal isso. O filme vai mostrar, pelo trailer que eu vi, o trailer vai mostrar a mitologia por trás de Pantera Negra. E justificando o porquê que existe ele no universo Marvel e aproveitando o gancho que acontecia nos Estados Unidos naquele momento de um movimento negro, vamos dizer assim, com um ideário político muito
muito depois era um discurso muito agressivo, como o do Malcolm X, né? Eles só se sujeitavam a Deus. Sim. Aí existe uma crítica, tanto é que eles levantam um punho para mostrar que eles ainda estão de pé, mas eles estão sempre de cabeça baixa, porque assim, eu estou aqui, mas eu ainda não sou maior que todo mundo, porque Deus está acima. E aí existe uma crítica em torno disso também, porque aí, né, o Deus cristão é um Deus, entre aspas, branco. Então aí existe uma crítica. Mas o Pantera Negra super-herói, ele surge depois do movimento Pantera Negra. Se vocês quiserem voltar no assunto, quando sair o filme, a gente pode fazer um episódio para abordar toda essa questão aí. Agora que eu tô descobrindo que o Bruno, né, professor de história mais voltado para a cultura americana, então eu acho que deve ter muita coisa para falar sobre esse assunto, então temos pano pra manga. Vocês falaram em rap, a mãe do Tupac fazia parte do movimento dos Panteras Negras. Isso, boa lembrança, Michael. Boa lembrança, é verdade. Aliás, tem uma cena engraçada no Cara Gente Branca, que o personagem do Troy, quando ele é pequeno, ele chega todo empolgado. O pai dele, ele é muito radical com o Troy, né? Ele chega todo empolgado, o pai dele que tá no computador. Pai, passei no colégio de artes igual Wesley Snipes, Amy Winehouse e Tupac. O pai dele cagando pra ele, fala assim, ó: sonegação, overdose, tiro. Muito boa, sonegação, overdose e tiro. Tá certo. Aí você vê isso. Imagine essa cena brasileira do tipo, pai, passei eu não sei como é que é o nome das escolas de ator aqui. A mesma escola onde passou Zezé Mota, Lázaro Ramos e sei lá quem, mas algum. Como é que é o nome do pai o Antônio Pitanga, né? Que é o pai da Vila Pitanga. E aí alguém falando assim, não, o Antônio Pitanga pegou a Benedita, Zezé Mota saiu na Playboy e Lázaro Ramos é ator da Globo, não vale, sabe? Isso é passível, isso não acontece aqui no Brasil. Pois é. Vocês têm mais alguma consideração aí? No nosso tempo, estamos com 1h30. Mandei aí um link para você do livro do Durkheim sobre o suicídio. Mandei o link, vou até mandar um outro link depois do documentário, o clipe dos garotinhos, né, do Unlocking the Truth, que é um som de responsa. E, gente, eu sempre faço esse apelo, entendam o mundo que estão vivendo, né? Vocês vão ficar perplexos, mas esse é o mundo que a gente está vivendo. Partindo num ponto de vista de um sociólogo português chamado Boaventura de Souza Santos, a gente hoje vive uma realidade hiperrealidade. Ou seja, aquilo que a gente acha que está acontecendo já está acontecendo há muito tempo, e aquilo que você está percebendo como realidade ainda já deixou de ser. É algo além da sua compreensão. Então é bom que a gente entenda tudo e estudem sobre suicídio, não sejam preconceituosos como eu sou. Cara, gente branca, aí eu vou pegar pro Chico César. Cara, gente branca, respeite meus cabelos brancos. E foi falado aí sobre os meios para ajudar depressão e suicídio. Cabe a informação. Então, tipo assim, eu só queria falar isso, sabe? Se você, por exemplo, procura ajuda e tudo mais, e tem vários casos de pessoas que procuram ajuda e ou não tem dinheiro para pagar um tratamento particular, e daí no SUS para você ir é bem complicado, porque você vai ter que agendar, e como o pessoal aqui eu acho que já sabe, SUS para saúde mental não funciona muito bem. Então, você que na sua cidade tem aí uma faculdade de psicologia clínica, você pode procurar na universidade se informar se os alunos que estão se formando, eles fazem estágio e geralmente eles dão atendimento de graça para a população, sabe? É bom verificar sobre isso. Sim, e tem outro caminho também muito falado na época que a série saiu, que é o Centro de Valorização da Vida, né, que é o CVV. O número é 141, a gente pode deixar post aí o link. O CVV ele é formado por voluntários, né? Ele começou com as pessoas indo nos locais mesmo, prestar ajuda para as pessoas, e hoje tem grupos que vão nos locais, mas em geral ele funciona por chat e por telefone, que é o 141.
E os voluntários, eles passam por um treinamento longo, eles passam por um treinamento bem voltado para você ouvir a outra pessoa. Porque muitas vezes a pessoa que está com depressão, que está com ideação suicida, ela só precisa de alguém para ela desabafar, para jogar tudo para fora. E acontece, gente, acontece muito de depois que ela liberar tudo que tá na cabeça dela, ela mesmo meio que encontra a solução, entendeu? Então às vezes tu tem uma frase que diz, que o ouvido mais próximo da sua boca é o seu, né? Então às vezes você escutando aquilo que você está dizendo já te faz refletir. Às vezes as ideias estão só dentro da sua cabeça, mas quando você verbaliza, essas ideias ganham outra forma e aí você percebe, né, em que caminho você está trilhando. E aí você atenta para a sua realidade e você consegue fazer um esforço. Não, e isso daí mudar, que vocês falaram é muito importante, sabe? Tipo assim, você conseguir externalizar aquilo que você tá sentindo, porque às vezes é só isso, sabe? Às vezes você não tem com quem falar, às vezes você precisa botar pra fora, sabe? Aquilo que você tá sentindo. E tem uma frase também, né, que diz que quando a boca cala, o corpo adoece, né? Então, justamente, pra não chegar nesse estágio, é bom você procurar alguém, sabe? Pelo menos alguém com quem falar, que vai conseguir ouvir você sem julgar e tudo mais. É uma questão até para quem tem condição, né? Tem um plano de saúde e tudo, buscar também uma ajuda psicológica. Não é só uma terapia, não é só na hora que você tá no buraco. Tá? Às vezes você pode ter uma vida comum, mas é excelente você procurar muito bem lembrado. De mim, porque eu faço terapia uma vez por semana e é excelente isso aí que acho que o Bruno falou, né? De você verbalizar aquilo que você está pensando, você mesmo chega nas suas próprias conclusões, sabe? Então não é coisa de louco, não é coisa de pessoa anormal. É muito bom um autoconhecimento, até para você não chegar nesse ponto de cair numa depressão ou num outro distúrbio, né? Então fica o meu conselho de uma pessoa que faz acompanhamento psicológico, mesmo assim, por autoconhecimento, e claro que eu tenho meus problemas, mas mais por autoconhecimento, e é excelente, cara. A gente se conhece as pessoas que estão ao nosso redor e isso facilita muito a vida. Sim. Eu sou suspeitíssimo para falar, porque afinal de contas eu sou marido de psicóloga, né? Então eu convivo convivo com essas pessoas. Às vezes eu estou num determinado bar e eu sou apresentado, esse aqui é fulano, meu paciente, etc, etc. E, entre aspas, se a gente fosse ver capa, né, de livro, é tipo, você olha pra pessoa, se terapia fosse coisa de maluco, essa pessoa não parece maluca, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, muito pelo contrário, né? Fazer terapia, o Guilherme falou muito bem, é um caminho de autodescobrimento. Eu não sei onde está escrito que você não pode contar com a ajuda de alguém para se conhecer melhor. Porque você pode até achar que você é fodão. Você não é fodão sozinho. É porque a gente preocupa muito com o físico, né? Eu tô engordando, eu tenho que ficar forte, tenho que ficar malho. Mas a mente, cara, se a mente não funciona, você pode ter o físico que for. Se sua mente tiver perturbada ou não tiver forte, se você não trabalhar isso, você vai ser uma pessoa fraca. Entendeu? Então essa busca do autoconhecimento é muito interessante por causa disso, para melhorar o próprio a forma de pensar, né? Mente sã, corpo são. E não existe mais mente e corpo, né? Mente e corpo, os dois juntos, influenciando no... Para você que nos acompanha, né, vai lá nas redes sociais, comenta, quiser deixar lá no nosso blog. Nós estamos com uma pesquisa no blog e nas redes sociais também, da melhor forma de nós nos comunicarmos com o ouvinte, né? Se é por Facebook, se por Twitter, comentário no blog, ou até criando um grupo no WhatsApp ou no Telegram para discutir, para ouvir crítica, para ouvir sugestão de pauta, saber o que o ouvinte está interessado. Hoje nós até tivemos um pouco dessa discussão entre nós aqui no grupo, e a gente não faz as coisas para agradar o público, mas saber qual o caminho que a gente está seguindo, que está melhor, está pior, ajuda também, né? A gente ter uma noção de onde nós estamos e quem está nos ouvindo,
a melhor forma da gente passar o que a gente quer passar. E, então, muito obrigado. Se esse é o primeiro episódio que está ouvindo, ouça os outros também. Nós indicamos a partir do episódio 14 ou 15, não sei, o episódio sobre o Enem, né? Estamos com essa nova equipe aí. Tá sempre entrando gente nova, estamos reformulando, sempre em construção o Papo de Calçada. E é isso aí, muito obrigado. Pessoal, mais algum agradecimento? Mas lembrando mais uma vez na nossa meta de 2018, é verdade. Nós precisamos que vocês curtam a nossa página no Facebook, Papo de Calçada Podcast. Nós temos um alvo, né, que é passar os 5.000 curtidas da pizzaria Papo de Calçada, que fica lá no Rio Grande do Norte. A gente quer ter mais curtida que eles, então indica para os seus amigos a página no Facebook, porque aí você vai receber as novidades quando entra, que a gente não é só podcast, a gente também é offcast, então esses cabeçudos que falam aqui, eles também escrevem, apesar do Zé ter se alfabetizado recentemente, o Zé também escreve uns textos muito bons, né? Então você também pode acompanhar o nosso blog e curtindo a página no Facebook. Isso, Papo de Calçada podcast.blogspot.com.br e @Papo Calçada nas redes sociais. O e-mail papocalçada@gmail.com. Certo? Certa a resposta. Isso aí, galera. Valeu. Valeu.